Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um momento de estudos. E hoje vamos novamente, né, simulado de temas pedagógicos, questões variadas, tem legislação, tem autores, educação especial, enfim, vários assuntos para a gente gabaritar. Não só aqui no simulado, mas também lá na prova. Bora lá estudar! A primeira questão é da banca Fundatec, Instituto Federal de Santa Catarina, prova para professor de Educação Física. De acordo com a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, do ensino médio, a educação física é parte da área de linguagens e suas tecnologias, juntamente com as disciplinas de artes, língua inglesa e língua portuguesa. Sendo assim, analise as assertivas abaixo em relação ao papel da educação física nesta área e assinale a alternativa correta. Então a gente tem que ter em mente qual é o papel, né? O que é que significa, o que representa a educação física dentro da área de linguagens, tá? E ela vai aí trabalhar na área de linguagens junto com arte, com língua inglesa e também com língua portuguesa. Então, qual é o papel da educação física nesse contexto? Primeira frase, né? Primeira assertiva. Aprofunda e amplia o trabalho realizado no ensino fundamental, oportunizando aos educandos a compreensão das relações entre as práticas corporais e suas representações. Então, essa assertiva está correta, a gente entende que dá para absorver aí questões da educação física dentro da área de linguagens, né? Como uma disciplina que vai aprofundar e ampliar o trabalho realizado aí no ensino fundamental, né? E também oportunizar ao mesmo tempo, né, aos estudantes essa compreensão de outras práticas, né? E aí, correto ou incorreto? 2. A abordagem da educação física na educação básica exige que as experiências corporais dos estudantes sejam integradas à reflexão sobre a cultura corporal de movimento. E aí, né? Será que a abordagem da educação física trabalha aí com essas questões, né? Com experiências corporais dos estudantes, que de uma maneira integrada, que promova, né? Que possibilite a reflexão sobre a cultura corporal do movimento? E aí? 3. A corporeidade não é percebida como forma de comunicar, ou seja, não se utiliza aí o corpo, né, como forma de linguagem, como forma de comunicação. E aí, correto ou incorreto? E 4, consolida não somente a autonomia para a prática, como também o posicionamento crítico diante dos discursos sobre o corpo e a cultura corporal, existente em diferentes campos da atividade humana. O que você considera aí dessa frase, né? Que vai consolidar ou não, né? Não somente a autonomia, mas também a autonomia para a prática, né? Mas também para um posicionamento crítico, né? Então não é só executar, mas também para se posicionar criticamente, né? Diante de tantos discursos que a gente tem aí na sociedade contemporânea, né? A respeito aí do corpo, da cultura corporal, enfim. O que é que você considera dessas assertivas? Quais estão corretas, quais estão incorretas? Vou te dar uns segundinhos, ou você pausa o vídeo, ou você reflete aí alguma que ficou em dúvida, e a gente já vai partir para o gabarito. Podemos ir? Vamos lá? Então vamos, olha. Então,
De acordo, né, com a BNCC, ó, com a BNCC, está falando aqui do ensino médio, a educação física é parte, sim, né, da área de linguagens e suas tecnologias, e ela vai trabalhar aí nesta grande área junto com a arte, língua inglesa, língua portuguesa, né? E aí, a gente vai considerar agora as assertivas. Então vamos para a primeira. Aprofunda e amplia o trabalho realizado no ensino fundamental? Sim ou não, gente? Perfeitamente, sim. Olha só, está falando aqui do ensino médio. E qual é um dos grandes objetivos do ensino médio, se não aprofundar e ampliar tudo aquilo que se começou a fazer e desenvolver lá no ensino fundamental. Então, sim, né? Vai aprofundar e vai ampliar o trabalho aí realizado no ensino fundamental. Olha, e aí tem mais, né? Oportunizando aos estudantes a compreensão das relações entre as práticas corporais e as suas representações. E aí, será que essa segunda parte diz respeito aí com esta área de linguagem, né? Vai realmente oportunizar os estudantes a compreensão da relação entre as práticas corporais e as suas respectivas representações? Perfeito, né? Sim, vai sim. Então, a educação física está aqui no mundo para isso. E é por isso um dos motivos pelos quais ela está dentro da área de linguagens, porque ela vai trabalhar aí essas questões do corpo, porque o corpo fala, então o corpo se expressa, o corpo diz muito e também o corpo vai representar, né? Então, há muita representação nessa linguagem e também na compreensão, né, dessas relações e práticas com o corpo. Então, sim, a primeira assertiva está correta. Então, vamos olhar lá embaixo para ver. Então, olha, A, todas estão corretas? Não sabemos, só vimos a primeira por enquanto. B, todas estão incorretas? A gente já pode descartar a B, porque a gente já sabe que a primeira está correta, tá? Depois, as outras três alternativas, olha, elas têm a primeira, então a gente tem que continuar. Então, a primeira está correta. Vamos lá. 2. A abordagem da educação física na educação básica, e olha, gente, quando fala educação básica, não é mais só ensino médio, tá? Educação básica é educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, tá? Educação básica são as 3 etapas. Então, abordagem de educação física na educação básica exige que as experiências corporais dos estudantes sejam integradas à reflexão sobre a cultura corporal do movimento. E aí, vocês acham que a educação física, né, vai proporcionar esse tipo de experiência, né, na qual os estudantes vão poder refletir sobre a cultura do corpo em movimento, da cultura do corpo e do movimento? Claro que sim, né? Isso tem tudo a ver com a educação física. Então, o 2 está correto. Bom, a gente não pode descartar porque fala de todas. A C, a gente já pode descartar porque fala que só a primeira está correta e a segunda já está correta. Então, a gente fica aqui com A, e já podemos descartar também a D, tá? Porque fala aqui só a 1 e a 4, não fala da 2, e a 2 a gente sabe que está correta. Então, a gente vai ver se a 3 e a 4, né, para ver se todas estão corretas ou só mais a 4. Vamos ver a terceira. 3. A corporeidade não é percebida como uma forma de comunicar. Ora,
Se o corpo não vai comunicar, não deveria nem estar na área de linguagens, né? Então, isto aqui está incorreto. A corporeidade é sim percebida como uma forma de comunicação, como uma forma de comunicar. Então, o 3 está incorreto e aí a gente já matou a nossa questão, porque eliminamos a A, né? Porque fala que a A tem todos, o 3 não tá. Então, mas vamos ver se a 4 realmente está correta? Olha, 4 consolida não somente a autonomia para a prática, como também para o posicionamento crítico, né? Então vai proporcionar aí reflexão crítica, um posicionamento por parte dos estudantes, né? Diante dos discursos sobre o corpo, mas também sobre a cultura corporal que há nos diferentes campos da atividade humana, principalmente na sociedade contemporânea que a gente está vivendo, né? Que o corpo traduz aí tantas questões, né? Então, o 4 também está correto. E aí, gabaritou aqui comigo, quem assinalou? A alternativa E. Tudo certinho? Bora lá fazer mais. A segunda questão é de 2023, Banca Fundatec, Instituto Federal de Santa Catarina, para professor de Educação Especial. O artigo 1º do Decreto 7.611 de 2011, que dispõe sobre a educação especial, então tá falando, né, sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado. O que é isso? É o AEE, Atendimento Educacional Especializado, e dá outras providências. Estabelece que o dever do Estado com a educação das pessoas, público-alvo da educação especial, será efetivado de acordo com algumas diretrizes. São diretrizes estabelecidas em relação aos deveres do Estado, neste caso, exceto. Se é exceto, você já sabe, escreve do lado errada para o seu cérebro não enganar você. Nós estamos procurando a alternativa errada. Vamos lá? A. Aprendizado ao longo de toda a vida. B. Não exclusão do sistema educacional geral sob alegação de deficiência. 3. Oferta de educação especial em escolas especiais na modalidade da educação inclusiva. D. Oferta de apoio necessário no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação. E garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, sem discriminação. E aí, qual é a alternativa que você julgou aí que está incorreta dentre estas 5 alternativas? Fácil, difícil. Fácil, difícil. Tá fácil essa, né? Tudo bem? Podemos ir? Bom, tá falando aqui, né, do AEE, tá falando de atendimento educacional especializado, tá? Como um dever do Estado em relação às pessoas público-alvo. Vamos lembrar quem são o público-alvo da educação especial? Olha, são as pessoas deficientes, as pessoas com transtornos gerais, né, transtornos globais do desenvolvimento e superdotados ou altas habilidades. Agora, no estado de São Paulo, ainda tem o transtorno do espectro autista acrescentado aí, né? É o TEA, além, ele especifica, né? O TEA, além do TG, que é o transtorno global do desenvolvimento, né? O TGD.
Então, tem o TEA além do TGD. Beleza? Então, esse é o público-alvo da educação especial, tá? Pessoas deficientes, com transtornos ou superdotados. Bom, vamos lá. Será efetivado de acordo com algumas diretrizes. Claro, tem até diretriz curricular nacional para a educação especial. E são diretrizes estabelecidas em relação aos deveres do Estado, neste caso, exceto. Então, estamos procurando a alternativa errada, aquela que não fala em alguma obrigação, em algum dever do Estado em relação ao atendimento educacional especializado. Veja, aprendizado ao longo de toda a vida. Será que isso está de acordo com o que diz as diretrizes curriculares para a educação especial? Sim ou não? Perfeito, né? Diz, porque sim, não é só nas diretrizes, mas também tem outras normativas que falam da educação ao longo da vida. É para toda a vida, é para todas as esferas, para todas as instâncias. E especialmente também, né, a educação especial, que o atendimento vai ser inclusive na educação superior. Então, é ao longo da vida, tá? Então, isso está correto. Se está correto, não é a alternativa que estamos buscando. Vamos ver a B? B, não exclusão. Olha, se eu não vou excluir, né, do sistema educacional geral, ou seja, a rede regular, né, as salas de aula comum, sob a alegação de deficiência, ou seja, eu não vou excluir nenhum estudante alegando que por conta da sua deficiência, do seu transtorno, eu não posso lhe atender, eu não tenho como oferecer educação na minha escola. Não pode haver esta distinção, não pode haver esta exclusão, tá? E isso tá o quê? Correto ou incorreto? Perfeitamente, isto está correto. Está correto, porque não pode se alegar questões de deficiência ou de transtorno ou de alta habilidade para negar uma matrícula, né? Então, olha, a não exclusão, se é não exclusão, significa que eu estou incluindo, ó, incluindo. Opa, vamos escrever direitinho, né? Apagar aqui e escrever certo. Ó, significa que eu estou incluindo. Se eu não excluo, eu incluo. Ó, inclusão, tá? É a inclusão no sistema educacional geral, né? É na rede regular comum que tem que se fazer a matrícula, tá? Então, isso está correto. Se está correto, não é ainda a nossa alternativa. Vamos para C? C. Oferta de educação especial em escolas especiais. Aqui já, né? Tem escolas especiais? Tem escolas especiais. Não, a inclusão não acabou com as escolas especiais, aquelas escolas que só vão matricular os estudantes público-alvo da educação especial, tá? Não houve essa exclusão. Elas coexistem. Escolas regulares coexistem com escolas especiais, tá? Só que olha o que vem depois da frase, tá? Então, oferta de educação especial em escolas especiais, se acabasse aqui, essa frase estaria correta, mas ela não acaba aqui. Olha, na modalidade da educação inclusiva. Ora, se eu estou falando em educação inclusiva, eu não posso estar falando de escola especial, porque aí eu vou excluir do convívio de uma escola regular. E outra, na modalidade educação inclusiva, né? Modalidade de educação inclusiva não é bem assim. A modalidade é educação especial e não é educação inclusiva. Então, aqui nós encontramos, né, logo 3 equívocos.
portanto, é a nossa alternativa. Beleza? Veja como a banca acabou usando aí de palavras, né, para tentar derrubar uma pessoa, um candidato que não está atento, né, que fala, ah, não, olha, estou falando de modalidade inclusiva, né, ah, isso está correto, né, porque o que se apregoa é realmente a educação inclusiva. Mas veja, fala que a escola especial, na modalidade educação inclusiva, como que a escola especial pode ser inclusiva? Ela acaba sendo excludente, né? Porque naquela escola só vão estudar pessoas com deficiência, pessoas com algum transtorno, ok? Então, não pode ser uma escola inclusiva, né? É o oposto disso, é uma escola regular que vai aceitar pessoas público-alvo da educação especial, que são deficientes, transtornos globais de desenvolvimento ou transtorno do espectro autista, altas habilidades e superdotação. Então a gente já sabe qual é a nossa alternativa, mas vamos ver as demais? Olha, D. Oferta de apoio necessário no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação. Olha, no sistema educacional geral, perfeito, é nas escolas regulares, na sala de aula comum, com vista a facilitar a educação desses estudantes. Então, esta frase também está correta. Vamos para E? Garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, sem discriminação. Perfeito, em todos os níveis, desde a creche na pré-escola, creche, pré-escola, né? Dentro da educação infantil tem a creche e a pré-escola. Então, a creche, pré-escola na educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico profissionalizante, ensino superior, pós-graduação, não importa. Lembra, ao longo da vida, né? Olha, aprendizado ao longo de toda a vida. Então, isso aqui também está correto, portanto, gabaritou. Você que assinalou junto comigo a alternativa C, de tá dando tudo certo. Bora lá fazer mais? Questão de número 3, de 2023, Fundatec, Instituto Federal de Santa Catarina, prova para professor da Educação Especial. Sobre as alterações realizadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, Lei número 93/94 de 1996, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Tem aqui as assertivas e depois as alternativas. E aí a gente vai fazer aquele bem bolado, né? A gente olha em cima e olha embaixo. Bom, primeira, incluiu conteúdo sobre a prevenção da violência contra a mulher nos currículos da educação básica e instituiu a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher. E aí, esta frase está correta ou está incorreta em relação à LDB, tá? Considera aí suas reflexões. Foi acrescentado o texto para estabelecer o compromisso da educação básica com a formação do leitor e o estímulo à leitura. E aí, correto ou incorreto? E se liga, hein? A gente está falando aqui de alterações, né? E alterações de uma maneira geral aí da LDB, tá? Tem que estar ligado aí, porque sempre que as bancas podem, elas vão explorar aí quando há atualizações na legislação. E é o caso aqui, né? E a terceira assertiva? Foi acrescentado um artigo que aborda as finalidades da educação básica. Será que entrou ou não um artigo aí na LDB para falar quais são
os fins da educação básica, tá? Lembrando que a educação básica, ó, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, tá? Isso aqui é a educação básica, essas 3 etapas, tá? 4. Dispôs sobre a modalidade da educação bilíngue de surdos, incluindo nova modalidade de educação. E aí, correto ou incorreto? O que você considera aí? Vou te dar uns segundinhos para você ir fazendo suas reflexões e a gente já vai conversar sobre. Podemos? Bom, a primeira, né? Olha, incluiu conteúdo sobre a prevenção da violência contra a mulher nos currículos da educação básica e instituiu a Semana de Combate à Violência contra a Mulher. Isso aqui está correto ou está incorreto? Está correto, corretíssimo, perfeitamente, sim. Houve uma atualização na LDB que fala, porque antes a LDB já tratava dessa temática, né? Ela falava da prevenção da violência contra crianças e adolescentes. E aí colocou também a mulher, né? Então, contra também a mulher e normalmente instituiu, né, que as escolas devem trabalhar uma semana contra a violência contra a mulher, né, do combate à violência contra a mulher. Normalmente esta semana está lá no mês de março, por conta da data de 8 de março ser o Dia da Mulher. Então, sim, correto, beleza. Esta foi uma das atualizações aí da LDB. E aí a gente já vai para as alternativas. Olha, a gente não pode descartar porque fala todas. A B, todas estão corretas, né? B, todas estão incorretas, eu já descarto. Porque a gente já viu que a primeira está certa, então não pode ser a B. C, apenas a 1, 2 e 4, ok, continua. D, as assertivas 1 e 2, ok, continua. E apenas a assertiva 3, a gente também já exclui, porque a 1 está correta. Olha só, a segunda, pelas possibilidades que tem aqui, a gente já sabe que ela está correta. Olha, a alternativa D fala que é 1 e a 2, então fala que está certo. A C fala que a 2 também está certa e a A fala que todas. Então, eu já sei que a 2 é a certa, tá? Então, se você está lá na hora de sua prova, ó, tempo, corre, já assinala a 2 como certo e parte para frente. Por quê? Você vai ganhando tempo, tá? Então, vamos lá. Olha, mas aqui a gente está estudando, né? Foi acrescentado texto para estabelecer o compromisso da educação básica com a formação do leitor e o estímulo à leitura. Sim, perfeitamente. Houve sim essa atualização. A LDB traz isso recentemente, né? Desse compromisso de constituir estudantes leitores na educação básica. Perfeito. E básica é tudo, hein, gente? Educação infantil, fundamental e médio. Ah, mas na educação infantil? Na educação infantil, sim, você não vai alfabetizar, mas você pode formar um leitor. Leitor de livros sem palavras, leitor de escuta, né? Do professor sendo o leitor para os estudantes, enfim, vai formar já o leitor desde a educação infantil, ensino fundamental e também no ensino médio. Belezinha? Então, tá correto mesmo. 3. Foi acrescentado um artigo que aborda as finalidades da educação básica. E aí, gente, você acha que foi acrescentado um artigo que fala das finalidades, fala dos fins? Para que
a educação básica existe? Você acha que isso foi possível? Considerando aí que, vamos pensar, eu não li todas as alterações, as últimas alterações da LDB, e aí, será que, né, isso entrou ou não? Pensa comigo, mesmo que você não tenha visto nada de atualização da LDB, olha só, o que é a LDB? A LDB, ela está escrito aqui, ó, o nome dela já diz tudo. Olha, é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, da educação escolar, né? Da educação e vai tratar não só da educação básica, mas ela também trata do ensino superior, ela é a lei maior da educação. E você acha que dentro desta lei há necessidade de falar dos fins da educação básica? A educação básica serve para, né, a finalidade da educação básica. Ela não vai falar de finalidades, mas ela vai falar de princípios, tá? E sim, lá no artigo dos princípios teve sim alteração, porque houve o acréscimo de mais um princípio, beleza? Então, o 3 não é a nossa possibilidade. Então, a gente já elimina o A, né? Porque fala que todas as assertivas estão corretas. E a gente já elimina o D, porque fala que só a 1 e a 2 estão corretas. E a gente já matou a questão sem mesmo termos lido a quarta, né? Mas nós vamos ler aqui, né? Ó, dispôs sobre a modalidade da educação bilíngue de surdos, incluindo como uma nova modalidade de educação. Sim, tem um novo artigo que fala, dentro da parte da LDB, que fala de educação especial, não haveria necessidade alguma desta inclusão, mas sim houve a inclusão de artigo falando da educação bilíngue de surdos, surdos cegos. Não havia necessidade nenhuma da inclusão deste artigo. E por quê? Porque nos demais artigos que tratam ali daquela parte de educação especial, já estava contemplando tudo o que se trata a respeito da educação bilíngue de surdos e surdos cegos. Entretanto, esta atualização se deu durante um governo federal. Desse governo federal tinha um interesse, tinha um motivo maior para incluir especificamente a educação bilíngue de surdos e surdos cegos, sendo que não havia necessidade, porque esta categoria já estava contemplada nos outros artigos que tratam da educação especial. A lei ficou redundante, mas ela não se contradisse. Então, sim, temos sim um novo artigo que fala da educação bilíngue de surdos, surdos cegos, ok? Então, para gabaritar aqui conosco, foi você que assinalou a alternativa C. De tudo certo, não é mesmo? Bora lá fazer mais. 2007, Banca CESP, SEBRASP, do Tribunal Superior Eleitoral, prova para analista judiciário da área de pedagogia. Ah, professora, tem pedagogo lá no TSE? Tem, como analista judiciário, ele tem que entender de questões da pedagogia e o analista judiciário pode também ser um pedagogo, tá? Então vamos lá. Ainda com referência a EAD, o que é EAD mesmo?
educação, ó, educação à distância. Beleza? Educação à distância. Assinale a opção, veja, incorreta. Estamos procurando a errada. Beleza? Vamos lá? Ah, a EAD é uma forma de democratização da educação e por isso deve ser valorizada em sua singularidade, incentivando-se a pesquisa e os estudos específicos acerca desta metodologia de ensino. E aí, correto ou incorreto? Em relação à EAD, pensa aí, a EAD democratiza a educação e aí ela tem que ser valorizada e vai incentivar a pesquisa e os estudos, e aí? Sim ou não? B. As modernas tecnologias de informática constituem atualmente os únicos meios que possibilitam uma EAD de qualidade. Por isso, estas tecnologias devem ser popularizadas. E aí, tem que se popularizar aí questões de informática, desse tipo de tecnologia ou não? O que você acha? C. Um dos papéis importantes no governo é proporcionar políticas públicas que possibilitem o acesso a um número cada vez maior de pessoas a essa metodologia de ensino. E aí, é função aí do governo, né, emanar políticas públicas para popularizar, né, para que cada vez mais pessoas tenham acesso à metodologia EAD? D. Atualmente existem vários níveis de EAD no Brasil, inclusive na EJA e na educação profissional. E aí, será que realmente tem EAD na EJA? Tem EAD para educação profissional? Tem ou não tem? Ficou na dúvida? Pensa uns minutinhos aí que você já vai corrigir. Pronto? Podemos ir? Vamos lá? Vamos. Ó, estamos procurando a alternativa, olha, errada, tá? Então é alguma coisa que não diz respeito à educação à distância, tá? A EAD é uma forma de democratização da educação, sim ou não? Sim, né? É uma maneira de você democratizar, porque você vai permitir o acesso à educação a uma população que, por vezes, não poderia ter acesso ao presencial, mas no EAD ela consegue. Por isso, deve ser valorizada, sim, na sua singularidade, né? Na sua especificidade, incentivando-se a pesquisa, os estudos específicos acerca desta metodologia de ensino, ou seja, também vamos aprofundar e pesquisar mais a respeito da própria EAD. Então, correto, não é a nossa alternativa. B. As modernas tecnologias de informática constituem atualmente os únicos meios únicos meios. Quer dizer, ou é esse ou não tem mais. Cuidado, hein? Bastante atenção na hora da prova, porque palavras excludentes como os únicos, somente, exclusivamente, levam a gente a refletir. Então, quando aparecer uma palavrinha dessa, cuidado, porque a chance da alternativa estar errada é grande, tá? Porque são alternativas que acabam excluindo. Por exemplo, poderia ser apenas, né? Olha, constituem atualmente apenas meios, olha, apenas, somente, os únicos. Não, né?
Então, não é, as tecnologias da informática não são os únicos meios que possibilitam uma EAD de qualidade. Nós temos outros recursos, tem TV, tem rádio, tem material impresso, tem várias outras formas de se trabalhar a educação à distância que não necessariamente a tecnologia informática, né? E que seja também de qualidade. Então, já vimos que é a nossa alternativa, né? Mas vamos terminar a frase? Por isso, essas tecnologias devem ser popularizadas. Ora, a tecnologia da informática até que já avançou bastante nesse quesito de popularização, né? Antigamente eram questões inacessíveis, né? E hoje você compra um celular com acesso à internet no supermercado, você compra um computador, evidente que tem categorias ainda na nossa sociedade que não têm este poder aquisitivo, mas já popularizou bastante, né? Então, mas não é só ela que existe, né? Então, nós temos outros recursos possíveis. Aliás, se você está aqui estudando para o concurso da SEDUC, né, Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, você vai lembrar que durante a pandemia as escolas mandavam via internet as atividades para os estudantes desenvolverem. E muitos estudantes acabavam ficando à margem dessas atividades porque não tinham acesso ou à internet ou à tecnologia mesmo, né? Ou ao celular, ou um computador, ou um tablet. E o Estado começou a fornecer tanto esse equipamento, mas antes de chegar equipamento, informática, o que o Estado promoveu para entrega imediata ali para garantir a EAD, né, daqueles estudantes, né, garantir que esses estudantes ficassem em casa, mas continuassem fazendo suas atividades. Ele imprimiu material e disponibilizou para os estudantes. Então, tinha material impresso. Então, não precisava, para aqueles que ainda não tinham, né, e não podiam esperar até que o Estado fizesse lá as licitações enfim, provesse aí com material, equipamento e internet, ele forneceu o material impresso. Então, é sim a nossa alternativa, né? Porque não é só a informática, é também material impresso, né? E outros recursos, TV, rádio, enfim, vídeos, CDs, né? A gente tem outros meios, tá? Então, é a nossa alternativa, porque estamos procurando a alternativa errada. Mas vamos ver no que as outras comportam em si, né, de correto. Veja, um dos papéis importantes do governo é proporcionar políticas públicas que possibilitem o acesso de um número cada vez maior de pessoas a essa metodologia de ensino. Bingo, é isso aí, né? O governo cada vez mais tem que emanar políticas públicas para atingir cada vez mais pessoas, certo? Pessoas que não vão poder estar ali no ensino presencial, mas no à distância conseguem dar conta ali da sua escolaridade. E atualmente existem vários níveis de EAD no Brasil, inclusive na EJA e na educação profissional. Corretíssimo, tá? EAD tem em todos os níveis. Na EJA é tanto para os jovens a partir de 15 anos no ensino fundamental e o jovem a partir de 18 anos para o ensino médio, tá? Então tem sim essa possibilidade de cursar a EJA em EAD.
é uma modalidade dentro da outra, perfeitamente possível. E a educação profissional, idem, né? Educação profissional, então, as empresas que vão dar conta aí de formação continuada, nossa, aí é que elas usam e abusam do EAD, né? Bom, enfim, a nossa alternativa correta para gabaritar aqui foi a alternativa B, de bora lá fazer mais questões. A quinta questão é de 2023, da Banca IGEDUC, Prefeitura de Triunfo, lá no interior de Pernambuco, para professor 1. Julgue o item subsequente. Segundo a Lei 13.005 de 2004, a melhoria da qualidade da educação é uma das diretrizes do PNE. O que é PNE? PNE é, Plano Nacional de Educação. E a gente não pode esquecer que o Plano Anual de Educação, o Plano Nacional de Educação, ele é decenal, né? Ele vale por 10 anos, tá? E ele sim é de 2004 e ele vai até 2024 pela Lei Federal número 13.005, que foi assinada em 2004, instituindo o Plano Nacional de Educação, tá? Bom, então, segundo a Lei 13.005, 2004, né? A melhoria da qualidade da educação é uma das diretrizes do plano, ou seja, do plano, né, daquela lei, uma das diretrizes está se buscando o quê? Né? Porque o que é uma diretriz é que vai dar o norte, é para lá que eu tenho que ir. Né? Então, este Plano Nacional de Educação, de validade decenal, que foi assinado lá em 2004, qual era uma das diretrizes, né? Qual era um dos nortes deste plano? Será que seria, né, a melhoria da qualidade da educação? E aí, isso está certo ou está errado? Bingo! Isso mesmo, está corretíssimo, tá? Sim, uma das diretrizes do Plano Nacional de Educação é a qualidade da educação, é olhar para a educação e melhorar a educação como um todo. Então, sim, está corretíssimo. E aí, o gabarito você já sabe. É sede, tá dando tudo certo, bora lá fazer mais algumas? Sexta questão, 2023, Banca AMEOESC, Prefeitura de São Miguel do Oeste, lá no interior de Santa Catarina, prova para pedagogo. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, julgue os itens como verdadeiro ou falso. Belezinha? Vamos lá colocar VOF aqui nas frases e aí a gente já vai identificando qual é a nossa alternativa. 1. Ninguém será submetido a tortura, nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. E aí, você acha que isso condiz com a Declaração dos Direitos Humanos? Sim ou não? Segunda frase. Todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento em todos os lugares da sua personalidade jurídica. E aí, correto ou incorreto? 3. A manutenção da escravatura ou em servidão, sob todas as formas, devem ser negligenciados. Será que a escravatura, né, e a servidão tem que ser negligenciado? E aí, sim ou não? E 4. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Tem ou não tem? Tem esses direitos ou não tem? Vou te dar uns segundinhos para você refletir, mas essa aqui também tá fácil, né?
Considerando aí que especialmente para o concurso da SEDUC São Paulo, né? Este assunto vai estar lá no edital, então direitos humanos está lá e é por isso que eu trouxe essa questão também, né? E você vê que não é só no estado de São Paulo, essa questão aí é lá de Santa Catarina, tá? E é uma questão nova, é de 2023, então, beleza? Podemos ir? Vamos lá? Olha, primeiro, né? Ninguém será submetido à tortura. Ótimo, ninguém tem que ser submetido à tortura, ninguém deve ser submetido à tortura, nem apenas, perfeito, ou tratamentos cruéis, né? Penas cruéis ou tratamentos cruéis, nem desumanos, nem menos ainda degradantes. Então, verdadeiro, para o um está verdadeiro. Vamos já lá eliminar qual? A, porque fala que o 1 é falso. Vamos para a segunda frase. Todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento. Ok. Todos devem ser reconhecidos. Em todos os lugares. Sim, na sua personalidade jurídica, ou seja, você tem o direito de ser reconhecido, você tem direito a circular em todos os lugares. Tem ou não tem? Beleza? Isto está, então, verdadeiro, igualmente verdadeiro. Então, vamos eliminar aquela alternativa D, né? Ó, porque o 2 tá verdadeiro, e a gente já elimina a D, tá? Ficamos aqui com a B, que, olha, o terceiro fala que é falso, então a gente já poderia até colocar aqui, ó, é falso, e a gente tem que ver o 4, né? Se é falso ou se é verdadeiro. É isso que vai matar a questão, tá? Mas a gente vai ver se realmente o terceiro é falso, tá? Ó, a manutenção da escravatura ou servidão sob todas as formas devem ser negligenciados. Quer dizer, você vai negligenciar a servidão, você vai negligenciar a escravatura? Claro que não, né? Não pode ser negligenciado. Eu não posso fingir que não estou vendo, né? Negligenciar é isso, é passar um pano por cima, é fingir que não estou vendo, que não estou reconhecendo isso como um trabalho análogo à escravidão, como uma servidão, né? Como uma escravatura. Então, a manutenção da escravatura ou da servidão ou de outra forma, né? Não pode ser negligenciado, a gente tem que escancarar, mostrar para todo mundo, você não pode fingir que isso não está acontecendo. Então, correto, realmente a terceira é falsa, tá? E 4, todo indivíduo tem direito à vida? Sim, todos têm direito à vida. Tem direito à liberdade? Perfeito, tem direito à liberdade. Tem direito à sua segurança pessoal? Também temos todos direito à segurança pessoal, portanto, verdadeiro, o que faz da nossa alternativa B a alternativa correta. Tudo bem? Tudo certo? Vamos lá gabaritar comigo? Colocou aí a alternativa B? Gabaritou comigo? Beleza! Bora lá, nós ainda temos mais 2 questões. Vamos lá! A 7ª questão é de 2018, da banca VUNESP, para a Prefeitura de Birigui, lá no interior de São Paulo, para professor 1, que é do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, e de educação de jovens e adultos. Com relação à avaliação feita pelo professor em sala de aula com seus alunos, Lemove 2011, Lemove, ó, é o Doug Lemove. Aliás, tem vídeo sobre o livro dele aqui no canal. Depois procura aí, inclusive na playlist, tá?
que eu coloquei na playlist da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, porque está lá na bibliografia, tá? Ó, Doug Lemov afirma que é preciso. Então, o que é preciso em relação à avaliação feita pelo professor na sala de aula, ali no dia a dia, tá? A. Esperar pelo fracasso acidental dos alunos para descobrir que algo deu errado. B. Aplicar avaliações depois de longos períodos de ensino, preferencialmente por meio de provas objetivas. Prova objetiva, você já sabe, né? É um tipo de pergunta que vai dar numa resposta fechada, tá? C. Avaliar com frequência, mas, via de regra, evitar intervenções imediatas diante dos resultados e das avaliações. E aí? É para você avaliar frequentemente, mas não intervir, né, imediatamente diante dos resultados? D. Avaliar e, ao perceber as dificuldades do aluno, repetir o mesmo método de ensino e abordagem, pois a repetição é a garantia de aprendizagem. E aí, ficar repetindo a mesma coisa leva à aprendizagem? Vamos lá, né? Ó, buscar, né? Desculpa, oportunidades constantes de avaliar o que os alunos são capazes de fazer. E aí, né? Você considera que para o Lemov, né, em relação à avaliação do professor que é feita ali no dia a dia, na sala de aula, ele diz o quê? Que é preciso o quê? Buscar oportunidades frequentes, né, de avaliar o que os estudantes estão conseguindo, aquilo que eles são capazes de fazer, sim ou não? Te dá uns segundinhos aí e vamos corrigir. Podemos? Vamos lá, né? Ó, olha só. Então, nessa avaliação dia a dia, né, que o Lemov promove, né, que como uma prática interessante, como uma prática positiva para os professores desenvolverem, né? Então, em sala de aula, essa avaliação constante, né? Será que o professor tem que esperar pelo fracasso acidental? Bom, primeiro, gente, que o professor não tem que esperar pelo fracasso, né? Que se o professor está esperando pelo fracasso, ele está no lugar errado, tá? Então, já começa por aí. E um fracasso acidental, menos ainda, né? Dos alunos para descobrir que algo deu errado, eu não preciso disso, né? Então, o professor não tem que ficar esperando pelo fracasso. Aliás, ele tem que esperar pelo sucesso, porque afinal de contas, qual é o trabalho dele ali? Não é promover a aprendizagem? Então, já parou para pensar que o fracasso do estudante reflete o fracasso do professor? Porque, em alguma medida, o professor acabou falhando ali, não é? Bom, vamos lá. B. Aplicar avaliações depois de longos períodos de ensino, preferencialmente por meio de provas objetivas. Ai, não, né? Primeiro que essas provas objetivas, elas dão a resposta que o professor quer escutar, né? Então, não é assim, né, que se avalia, porque quando você abre a questão, você permite que o estudante coloque ali efetivamente aquilo que ele entendeu, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele está desenvolvendo, né? E não aquela resposta esperada pelo professor, tá?
Então, nada de preferencialmente por meio de provas objetivas e depois de longos períodos, menos ainda, né? Porque depois de longo período, o que aconteceu? Aquele erro se consolidou de alguma forma. Então, ele propõe lá como uma das práticas exatamente o oposto disso, né? É você ter ali, olha, jogo de cintura para ir fazendo, avaliando e identificando e intervindo imediatamente, tá? Então, definitivamente não é a nossa alternativa. C, avaliar com frequência. Beleza, ó, mais, veio mais aqui, né? Mais, via de regra, evitar intervenções imediatas diante dos resultados das avaliações. Evitar intervenção imediata? Não, eu não tenho que evitar uma intervenção imediata. Tem que interferir imediatamente. O estudante está equivocado, você já tem que ir ali e assinalar. Quem disse que não é para corrigir, sabe? Vou abrir um parêntese aqui. Lá na década de 1980, o pessoal, quando começou a discutir a respeito da psicogênese, né, de Piaget, que ele falava da construção, teve gente que interpretou que não se poderia mais corrigir o estudante. Pelo amor, isso virou uma coisa, uma febre, e todo mundo interpretou dessa maneira, ou pelo menos boa parte dos docentes e das pessoas que trabalham com educação acabou interpretando desta maneira, e aí não se corrigia, porque o aluno vai construir. Tudo bem, ele vai construir, mas ele tem que saber aonde ele errou, ele tem que saber que aquilo que ele está fazendo não está certo, que aquela hipótese que ele levantou não é a adequada, para que ele possa se desequilibrar e reequilibrar novamente. Então, a intervenção tem que ser ali na hora. Você viu que seu estudante está equivocado, já faça a intervenção ali. Não é para dar a resposta, mas é para levar a informação para o estudante. Olha, aqui você está errado. Tente de outra maneira, tente de outra forma. Não se escreve casa com Z, se escreve com outra letra. Que outra letra eu poderia usar que não a letra Z? E por aí vai, né? Enfim, tá? Então, é para fazer interferência. E o Doug Lemov fala isso, né, a todo momento. Essa avaliação e essa sinalização tem que ser imediata. Tá? D, avaliar e, ao perceber dificuldades do aluno, repetir o mesmo método de ensino e abordagem, pois a repetição é a garantia de aprendizagem. Ai, tudo errado, né? Tudo errado, porque não é para ficar repetindo o mesmo método. Porque se você utilizou um jeito de ensinar e o seu estudante não conseguiu aprender aquilo que você tentou, então muda. Porque aquele jeito de você falar, de você demonstrar, de você partilhar o conhecimento não foi o suficiente para atingir aquele estudante. Então tem que mudar, porque se eu ficar repetindo, o estudante vai continuar não entendendo. Percebe? Isso eu posso fazer até um paralelo em relação aos ciclos. A ideia do ciclo é exatamente essa. Por que eu vou fazer o meu estudante repetir o ano, fazer tudo de novo, se ele não foi muito bem sucedido? Ora, se ele não está sendo bem sucedido, eu preciso fazer intervenção momentânea, ali na hora, e não esperar, né, no final do ano, uma sucessão de equívocos, né, de fracassos, e eu oportunizar o meu estudante o quê? Que ele faça de novo da mesma forma, né? Isso é repetir de ano, é fazer da mesma forma. Você acha? Se ele já não chegou lá daquela maneira, você acha que ele vai chegar de novo repetindo, fazendo tudo igual? Evidente que não, né? Olha, é a mesma abordagem, a repetição é garantia de aprendizagem. Gente,
Se repetição fosse garantia de aprendizagem, a gente estava feito na vida, né? Porque era só ficar repetindo, 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 repetindo que você iria aprender e pronto, acabou. E não é assim, tá? Não é assim que funciona. Porque você repete, 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 você não entende, você memoriza, memoriza durante um tempo, durante um período, porque o seu cérebro é seletivo, seu cérebro é esperto, ele não vai ficar retendo informação desnecessária e na primeira chance que alguém perguntar aquilo que você ficou repetindo, 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 você entrega, o cérebro fala: cumpri minha missão, eu estava aguardando isso até fazerem essa pergunta. Fizeram essa pergunta, acabou. É por isso que logo depois da prova, muitos estudantes simplesmente esquecem, né, aquilo que eles aprenderam, porque de fato eles não aprenderam, eles ficaram memorizando, eles ficaram repetindo, tá? Então, não é isso que leva à aprendizagem, tá? E é, portanto, a nossa alternativa, né? Ó, a alternativa correta é a letra E. Buscar oportunidades constantes de avaliar o que os alunos são capazes de fazer. Olha, bingo. Por quê? Você tem que olhar para o estudante e enxergar as conquistas dele, o que ele já conseguiu, o que ele já está fazendo, o que ele aprendeu, e não aquilo que ele não aprendeu. Sabe, tem uma coisa que eu acho bem curioso. Na hora do professor elaborar as provas, né, as ferramentas avaliativas, ele vai e fala: ah, eu acho que eu vou pegar o estudante, sabe por quê? Vou botar aqui uma questão, ele não vai saber responder. Gente, o que é isso? A gente não faz pergunta para derrubar o outro. Você não está ali para ficar fazendo questão, ou prova, ou avaliação daquilo que o estudante não sabe. Agora, você saberia me dizer o que é que o seu estudante, o seu aluno aprendeu com a sua aula? Porque aquilo que ele não aprendeu, eu sei que você sabe falar na ponta da língua. Você sabe me dizer o que ele não aprendeu de qualquer disciplina, de qualquer parte do conteúdo, de qualquer área do conhecimento. Você sabe me dizer na ponta da língua: ah, meu estudante, meu aluno não sabe fazer isso, aquilo, aquilo e aquilo. Ok. E o que é que ele aprendeu com você? Você sabe? Você sabe me dizer? Você saberá me dizer a hora que você oportunizar várias vezes, né? Não é uma nem duas, são várias vezes, porque olha só, ele fala da avaliação, ele está falando aqui dessa avaliação, olha, em sala de aula como uma atividade rotineira, como uma atividade frequente. O professor precisa estar sempre por dentro daquilo que o estudante está conquistando ou não de aprendizagem, tá? Então, é essa busca constante, sim, né, de avaliar o que os estudantes são capazes de fazer, tá? E aí, gabaritou, você que assinalou a alternativa E. Bora lá fazer a nossa última questão, que esse vídeo já tá ficando, para lá de 1 hora. Nossa última questão é de número 8, 2023, banca BRB, Prefeitura de Borda da Mata, lá no interior de Minas Gerais, prova para pedagogo. Vamos lá? A formação continuada para professores é uma prática necessária. Olha, está falando de formação continuada. E a formação continuada está prevista numa normativa que se chama BNFC, Base Nacional da Formação Continuada, que foi elaborada a partir da Bingo, BNCC, Base Nacional Comum Curricular, porque vai exigir do professor uma nova postura, um novo entendimento, e não é só do professor, tá? De todos os educadores. Bom,
Então vamos lá. A formação continuada para professores é uma prática necessária e está relacionada à busca constante pela qualificação profissional. No contexto contemporâneo, onde se exige cada vez mais profissionais capacitados e multifuncionais. Marque a opção incorreta. É o quê? Isso! Vou nem falar. Ó, a formação de professor está situada num contexto de complexidade, diversidade e imprevisibilidade. B. A educação contemporânea exige um profissional comprometido com a aprendizagem dos alunos, que promova a transformação por meio do diálogo, encantamento e conhecimento. C. Para lidar com a diversidade na sala de aula, é necessário que o professor tenha a capacidade de definir as melhores estratégias que favoreçam a aprendizagem de todos os alunos. D. A formação continuada tem o objetivo de melhorar a prática docente e a trajetória profissional do professor. E o problema da formação docente concentra-se na necessidade de atualização, pois a formação continuada tem a função de preencher as lacunas da formação inicial. E aí, qual é a alternativa que você considera como a equivocada? Porque a gente está procurando aqui a incorreta. Ó, é a incorreta. Bora lá? Bora lá corrigir? Qual é a incorreta em relação à formação continuada, né? A formação do professor está situada num contexto de complexidade, né? Então, a formação do professor é complexa? Sim, é complexa, né? Principalmente a continuada, porque você vai trabalhar ali dentro da escola, então cada professor é um professor, é complexo porque cada um tem lá a sua especificidade e isso precisa ser trabalhado e desenvolvido na escola. Pressupõe diversidade? Sim, pelos mesmos motivos. E imprevisibilidade? Lógico, o ser humano é imprevisível, né? Que dirá os professores. Então, sim, nós vivemos, né, dentro das escolas nesse contexto de complexidade, de diversidade e também, principalmente, de imprevisibilidade. Então, o A está correto, não é a nossa alternativa. B. A educação contemporânea exige um profissional comprometido com a aprendizagem dos estudantes, dos alunos? Sim, exige, tá? Que promova a transformação por meio do diálogo? Sim, né? As aulas têm que ser numa perspectiva dialógica, para que haja aí um crescimento, para que haja uma reflexão, para que haja uma discussão, né? Para que haja também, olha só, encantamento, para que haja também conhecimento, abre espaço para o conhecimento. Então, sim, esta alternativa está correta, portanto, não é a nossa alternativa. Vamos para C. Para lidar com a diversidade na sala de aula, é preciso que o professor tenha a capacidade de definir as melhores estratégias. Sim, né? O professor tem que definir lá as melhores estratégias para aquele conteúdo, para aquele saber, para aquela área que ele estiver desenvolvendo ali, ó, que favoreçam a aprendizagem de todos, sim, o professor está ali para promover a aprendizagem de todos. A gente não pode esquecer que a escola é inclusiva e quando a gente fala desse todos, a gente não está falando só também da inclusão de estudantes, público-alvo da educação especial, mas a gente está falando também daqueles estudantes que não são público-alvo da educação especial e que estão ali para aprender. Então, são todos e todos, sim,
então também não é a nossa alternativa. Vamos para D? A formação continuada tem o objetivo de melhorar a prática docente. Então, a formação continuada é para melhorar a prática do professor? Sim, claro que sim, né? É sim para melhorar a sua didática, as suas estratégias, a sua metodologia e a sua trajetória profissional também, né? Então, o seu percurso profissional, porque de acordo com as capacitações, com a formação em serviço, a formação continuada, este professor também vai melhorando não só a sua prática, né, ali em sala de aula, mas isso vai refletir também na sua carreira, né? Vai refletir também na sua trajetória profissional, tá? Então, a gente já sabe que a errada, né, é a alternativa E. Por quê? Vamos lá descobrir por que ela é errada? Ó, o problema da formação docente concentra-se na necessidade de atualização. Bom, nem sempre, né? O problema tem a ver com a atualização? Nem sempre. Pois a formação continuada tem a função de preencher as lacunas da formação inicial? Claro que não, né? A formação continuada não está aí para dar conta de uma graduação que não tenha sido bem feita ou de alguma abordagem que na graduação não houve. Por quê? Se acontece isso, é o professor que tem que correr atrás de dar conta das suas lacunas na sua formação inicial, mas a continuada, né, a formação em serviço, olha só, e a formação continuada, a gente também chama de formação em serviço. Ela acontece naqueles aspectos, naquelas necessidades específicas dos professores naquela escola, com aqueles estudantes, com aquela realidade, de acordo, olha aqui, de acordo com o quê? Com a BNCC, porque é dentro da escola, né? É para dar conta dos objetivos e das normativas, desenvolver ali competências, habilidades nos estudantes. E aí, esta formação continuada é disto aqui, né? E é para dar conta da especificidade de alguma deficiência, de alguma necessidade de ajuste ali daquele professor, daquela turma, daquele grupo de professores, naquela escola especificamente, sempre tendo em vista, né, a BNCC, principalmente quando a gente estiver falando, né, da BNFC, que é a Base Nacional da Formação Continuada. Belezinha? E aí, gabaritou você que assinalou comigo, ó, a alternativa E, beleza? Quero agradecer a sua companhia, você que me seguiu e continuou comigo aqui até o final desse vídeo. Beijo grande, bons estudos. Não esquece de colocar aqui nos comentários aquele assunto que você gostaria de ver aqui no canal, que a gente faz um vídeo especialmente para você. Beijo grande e até o próximo vídeo.